Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa quarta aula desse ciclo de aulas que nós intitulamos de Heidegger, Leitor de Ser e Tempo. Lembrando que estamos comentando o texto Laufende Anmerkungen zu Sein und Zeit, ou seja, anotações correntes a ser e tempo, que está este texto no volume 82 das obras completas de Heidegger, da Gesamtausgabe, que se intitula este volume Zu eigenen Veröffentlichungen, a respeito das próprias publicações. Nós vamos, nesta aula, ler e comentar o número 5 destas anotações, que se encontra na página 9 do volume 82. O texto, a anotação número 5, se intitula Die Missdeutung meiner Arbeiten als Existenzphilosophie. Ou seja, a ruim interpretação de meu trabalho como filosofia da existência. Estou traduzindo Missdeutung como ruim interpretação. Poderíamos traduzir talvez também por o mal-entendido. Né? O mal-entendido de meus trabalhos como ou enquanto Existenzphilosophie, filosofia da existência. Heidegger põe aspas na expressão Existenzphilosophie, filosofia da existência, que é um título, uma etiqueta, digamos assim, que é usada por muitos comentadores, estudiosos da história da filosofia no século XX, onde normalmente se inclui também o próprio Heidegger, junto com Jaspers, por exemplo. Aliás, o título Filosofia da Existência é mais propriamente um título usado por Karl Jaspers. Bem, vamos então ao texto de Heidegger. Ele anota: Von Existenz ist die Rede, aber wie? Doch gerade zu zeigen, dass das mit Hilfe der Existenz gekennzeichnete Dasein nur wächst als das, was es ist, indem es das Sein freilässt und diesem zugehört. Traduzimos. De existência é que se fala. Mas como? No entanto, precisamente para mostrar que presença, ser aí, caracterizado com a ajuda da existência, apenas vige como aquilo que ela é, na medida em que deixa o ser livre e pertence a ele. Então, primeiramente ele diz: de existência é que se fala. Von Existenz ist die Rede. Aí Heidegger coloca aspas na palavra existenz, como um título, digamos assim. Então, fala-se de existência. Se discorre a respeito de existência. Tudo bem, isso acontece em Ser e Tempo. Para Heidegger, no entanto, o importante não é o conteúdo, aquilo sobre o que se discorre, de que se fala, o objeto ou, se quisermos, o assunto, o sujeito nesse sentido de assunto, sobre o qual se discorre. O importante é o como se discorre de existência, como se fala de existência em Ser e Tempo. Heidegger diz:
doch gerade zu zeigen, dass das mit Hilfe der Existenz gekennzeichnete Dasein nur wächst als das, was es ist, indem es das Dasein freilässt und diesem zugehört. No entanto, precisamente para mostrar, que presença, caracterizada com a ajuda da existência, apenas vigora como aquilo que ela é, na medida em que deixa o ser livre e pertence a ele. Então aí Heidegger responde a como se fala de existência. Em Ser e Tempo, se fala de existência para mostrar, zu zeigen. Mostrar, deixar, fazer ver o quê? Aí Heidegger usa dois termos importantes de Ser e Tempo, Dasein e Existenz. Heidegger ele coloca um hífen em Dasein e em Existenz. Ele escreve Da-Sein e Ex-Existenz. Vamos traduzir Dasein por presença, entendendo aqui a presença humana. Lembramos que Dasein quer dizer este lugar, esse sítio em que o ser irrompe, se dá a entender, a compreender. E, se dando a compreender, vem a linguagem. Ser o aí do ser é aquilo que marca o humano do homem para Heidegger. Isto que quer dizer, a nosso ver, a palavra Dasein, aqui evocada por Heidegger. A outra palavra é a palavra existência, e Heidegger escreve também com hífen, Existenz. Embora a palavra seja alemã, a origem é desta palavra aqui latina. Ex quer dizer para fora. Sistens, sistentia em latim, vem de sistere, que quer dizer ficar de pé. Sistir. Temos em português tantas palavras que são compostas com sistir. Insistir, persistir e assim por diante. E também a palavra existir traz sistir. Isto é, existir, existência quer dizer ficar de pé, fora, vindo para fora. Ficar de pé, vindo para fora. A existência tem este caráter, digamos, extático, de uma saída de si, de um êxodo, de um caminho para fora de si. A existência vai indicar, portanto, uma abertura. Existência vai indicar esta abertura que também se expressa como insistência, como um ficar de pé dentro.
paradoxal, mas é isso mesmo. Trata-se de uma existência insistente, né? De um sair de si e vir para fora, abrir-se, expor-se, e nesta dinâmica de abrir-se e expor-se, insistir, encarnar-se, poderíamos dizer. Insistir em quê? Insistir naquilo que Heidegger chama de a verdade do ser, ou seja, a revelação, a manifestação do ser. O homem existe em comunhão com os seres, com os entes, ou simplesmente com o ente, o todo de tudo aquilo que é. E o homem, ele existe transcendendo o ente na direção do ser, que nada é de ente, que é outro do que o ente. Bem, com a ajuda da existência, Heidegger, em Ser e Tempo, pretende falar da presença, do Dasein. Só que Heidegger diz que esse Dasein, que esta presença, ela só se essencializa, isto é, ela só vive, emerge, vigora e alcança consistência enquanto aquilo que é, na medida em que deixa livre o ser e pertence a ele. Quer dizer, a essencialização do Dasein, isto é, sua autoconstituição, sua emergência insurgente, né? Sua surgência, digamos assim, emergente. Essa essencialização do Dasein, no qual ele se torna aquilo que ele é, só acontece, só alcança seu pleno vigor de realização na medida em que esse Dasein, esta presença, deixa livre o ser. Aqui, nós ficamos talvez um pouco olhando o vazio, perguntando, mas o que significa esse deixar livre o ser? Freilassen, deixar livre. Em toda ação, em toda paixão, em toda omissão, o que está em jogo para a presença, isso que nos constitui como humanos em nossa humanidade, é esse deixar livre o ser. O deixar não é aqui meramente uma omissão. Não é uma omissão. O deixar, Heidegger usa muito o verbo lassen, por exemplo, em gelassen, Gelassenheit, né? Isto é, serenidade. Né? O deixar não quer dizer negligenciar, omitir um cuidado, mas o deixar é um cuidado num sentido mais pleno e próprio.
que, por assim dizer, permite ao outro o seu ser outro. Deixar livre. Talvez se oponha a dominar, explorar ou intervir, controlar, né? Bem, trata-se, portanto, de deixar livre o ser. Poderíamos, talvez, interpretar também este deixar livre o ser como um liberar passagem para o ser. O humano ser, o abre-alas do ser. Aquele que vai à frente, abrindo caminho, abrindo passagem para o ser passar. Bem, mas ficamos também a ver navios perguntando o que significa ser ali. Faço notar que Heidegger usa a palavra ser com Y, Sein, segundo a sua grafia mais antiga em alemão. Nós já nos referimos a isso em outros encontros. Ser com Y, nós escreveríamos ser com maiúscula. Fazendo notar aqui que ser não se trata de nenhum ente. Se trata antes do outro, do ente. Se trata antes do não ente, do nada, enquanto aquilo que transcende o próprio ente. Então, o Dasein se essencializa, isto é, ele nasce e vive, se autoconstitui, ele emerge, se abre, ele alcança morada e permanência e consistência na medida em que ele abre espaço, na medida em que ele deixa livre o ser, que ele libera o ser. Talvez aqui há uma alusão, né? Que nós podemos também não deixar livre o ser, mas obstaculizar sua passagem, sua revelação, sua manifestação. Não só podemos, como, de certa maneira, o fazemos constantemente, sem nos darmos conta disso. Então, o homem tem uma responsabilidade, por assim dizer, com a liberdade do ser. Tanto ele pode se trancar ao ser, quanto ele pode trancar as possibilidades de o ser vigorar, emergir. Bom, a Heidegger acrescenta, né, na medida em que ele deixa livre o ser e pertence a este, ao ser. Trata-se aí de um pertencimento, zugehören. Melhor, trata-se aqui de um ouvir, né? De um escutar o ser e pertencer a ele. Né? Zuhören é escutar, mas escutar e pertencer tem algo de semelhante, de intimamente conexo. Então, o homem, ele, em sua humanidade, em seu humano,
é marcado por essa presença, por esse estar interessado no ser, mas esse interesse, este cuidado com o ser, ele se realiza na medida em que o homem deixa livre o ser e dá escuta ao ser. E dando escuta ao ser, ele pertence ao ser. Isso de deixar livre um outro, de dar ouvidos, de escutar este outro e de pertencer a ele, nós chamamos de amor. Filia, em grego. Não será isto a essência do filosofem, do filosofar? Bom, vamos seguir com a leitura e o comentário. Heidegger diz: Wenn die Namengebung für eine Philosophie überhaupt einen Sinn haben soll, dann muss sie doch auf jenes ausgerichtet sein, worauf alles einzig ankommt. Hier die Frage nach der Wahrheit des Seins und somit nach diesem Selbst. Traduzimos novamente. Caso a denominação de uma filosofia ou para uma filosofia tenha algum sentido, então ela deve ser direcionada para aquilo do qual tudo depende. Quando nós tratamos da filosofia, é muito comum usarmos títulos, etiquetas para denominar as filosofias de que se compõe a filosofia. Bom, se esse procedimento tem algum sentido, usar títulos, usar nomes, nomenclaturas para chamar em causa diversos caminhos de investigação filosófica, se isso tem algum sentido, Heidegger diz, ele não diz se tem sentido ou se não tem sentido. Mas aqui Heidegger diz, se tem sentido, então essa nomeação, essa denominação, ela deve estar direcionada para aquilo do qual unicamente tudo depende. Né? Que é, digamos assim, o foco daquela filosofia. O que é aquilo de que ela parte para o que ela retorna. Esta filosofia, quais são suas motivações mais profundas, quais são suas tendências mais determinadas, mais decisivas. Então, a nomeação de uma filosofia deveria levar isto em consideração. De que é que tudo depende? Bom, a resposta de Heidegger é aqui a questão da verdade do ser. Com isto, ele mesmo. Quer dizer, na sua pretensa filosofia, tudo depende da questão pela verdade do ser. E com isso, a questão a respeito ou questionamento pelo ser ele mesmo. Então, aquilo de que tudo depende, aquilo que está em causa em última instância, aquilo que é motivação primeira e tendência última do filosofar que se exerce em ser e tempo, não é a existência, ou não é também propriamente a presença, o Dasein, mas é a verdade do ser. E, com isso, o ser ele mesmo. Verdade do ser. Em Ser e Tempo,
se nomeia o sentido do ser. O sentido do ser, isto é, o caminho que se abre de sentido para o ser, este caminho é reinterpretado em Ser e Tempo como a verdade. A verdade em sentido pré-discursivo. A verdade como a revelação, a manifestação, o desvelamento, o desencobrimento do ser. O ser como diferença ontológica, o ser como nada. Como aquilo que transcende o ente. É disso que se trata em Ser e Tempo, diz Heidegger. Então, denominar a filosofia, ou melhor dizendo, denominar o trabalho que é Ser e Tempo como filosofia da existência seria recorrer a uma denominação incorreta, porque não está direcionada para aquilo que está em questão, aquilo que está em jogo, aquilo que se visa em Ser e Tempo. Heidegger segue dizendo: Existenz ist der Durchgang. Existência é a passagem. Und die Bezeichnung hätte nur ein Recht, wenn dabei gerade der wesentliche Unterschied gegen Jaspers herausgestellt würde, statt unter diesem Namen alles zu vermischen. E a designação só teria um direito, uma legitimidade, se nisso a diferença essencial contra Jaspers fosse precisamente enfatizada, em vez de misturar tudo debaixo deste nome, filosofia da existência. Então, a existência em Jaspers é propriamente a coisa, a causa, de que tudo depende na filosofia de Jaspers. Mas não é assim para Heidegger e para Ser e Tempo. Ali, a existência é apenas uma passagem para tratar da verdade do ser e do ser ele mesmo. Isto é, de como o ser, que não é ente, se dá a compreender, se revela, se manifesta no nosso entendimento, na nossa compreensão do ser, na nossa linguagem, como o ser nos toca, nossa disposição e suas tonâncias afetivas. É isso que está em questão. O ser, a verdade do ser e o ser mesmo. Como o ser se abre, se rompe na nossa presença. E de que se trata quando se trata do ser? Enquanto outro do ente, enquanto não ente. Então ali há uma diferença essencial entre a filosofia de Jaspers e a filosofia que está sendo promovida em Ser e Tempo. Quando se usa a expressão filosofia da existência, incluindo então Heidegger e Jaspers, Heidegger entendia que estava havendo um equívoco, que é uma confusão, uma mistura indevida de caminhos de pensamento. Bem, nós
Com isso, terminamos esta aula. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Pela sua paciência também agradeço e até a próxima oportunidade.